Ele te ama, mas não confia. Você já se sentiu assim em algum momento, em um relacionamento? Que os homens têm dificuldade de confiar, a gente já sabe, mas você saberia dizer o porquê eles têm essa dificuldade de se abrir, de se entregar, de confiar em um relacionamento? Eu encontrei esse esclarecimento nesse livro aqui e eu quero compartilhar com você 3 pontos que têm me ajudado a compreender melhor sobre esse assunto. Ah, não esquece, no final a gente sempre tem uma dica de filme em que você pode assistir depois e entender de forma mais clara o assunto que a gente tem abordado aqui. A insegurança do homem pode ser devida à sua experiência em relacionamentos anteriores, sejam os seus ou os que testemunhou quando criança. Ele pode ter percebido que abrir-se emocionalmente cria vulnerabilidade. É possível que tenha sofrido pessoalmente quando compartilhou seus sentimentos e os viu atirados em sua face num momento de raiva. Aprender a confiar é difícil para o homem. Quando finalmente passa a confiar e essa confiança é traída, tende a fechar-se numa redoma de silêncio e nunca mais sair dela. Aqui eu já consigo compartilhar com você o primeiro ponto que eu tive de aprendizado. O homem inseguro e que não consegue confiar, ele possivelmente está carregando traumas e medos da sua infância. Confiança é questão que obceca o coração do homem. Temem tanto ser magoados que preferem ficar sozinhos. Não importa até que ponto o conflito entre os pais possa ter sido justificado. A criança nunca deveria ouvir a mãe falar mal do pai. Isso a torna desconfiada, pois acha que uma aliança entre 2 pessoas foi quebrada e ela perde o respeito pelo laço do casamento. Quaisquer sejam os problemas que você possa ter com o pai, não use o filho para desabafar sua frustração ou como uma arma numa guerra entre você e seu companheiro. Aqui a gente encontra a explicação do que pode ser esses medos emocionais ou traumas que esse homem pode estar carregando. Às vezes começou dentro da casa, onde ele via a mãe falando mal do pai e o pai também falando mal da mãe, vice-versa. Isso me faz lembrar de um filme em que eu assisti quando eu era bem mais nova, em que tinha um casal que estavam discutindo no filme na cozinha da casa deles e de repente entra a criança, o filhinho deles, pela sala. No momento em que eles viram a criança, eles pararam de discutir e agiram como se nada tivesse acontecendo. No momento em que eu vi aquela cena, eu fiquei, isso parece estranho. Será que tá certo isso que eles estão fazendo? Eles não estão escondendo a real situação para o filho? Mais tarde eu vim compreender que aquela atitude era a atitude correta. Afinal de contas, os nossos conflitos adultos são os nossos conflitos e não das crianças. Nós precisamos, adultos, saber resolver entre nós. E as crianças não têm nada a ver com as nossas escolhas, com os nossos traumas passados, com a situação que a gente está vivendo. Afinal de contas, a criança pediu para nascer? O filho que se despedaça emocionalmente pode não demonstrar diante de você a sua confusão, mas quando for mais velho terá dificuldade em confiar na esposa. Ele viu traição em sua própria mãe, e se não puder confiar nela, em que mulher poderá depositar confiança? Os homens tendem a sentir-se inseguros quanto a seus próprios sentimentos. Gente, me desculpa mudar de cenário, eu tive um contratempo naquele outro que eu estava. Hoje vamos precisar continuar daqui, mas esperamos que só hoje isso venha acontecer. Como eu estava dizendo, agora nós entramos no segundo ponto, em que ele pode se esconder emocionalmente, mesmo estando presente fisicamente. Os homens, porém, de maneira singular, podem ser sexualmente íntimos e podem continuar emocionalmente distantes. Não pense que a sua atitude amorosa na cama seja sempre um barômetro indicando corretamente que ele está inteira em si mesmo ou em seu relacionamento. Para o homem, confiança é sentir-se seguro de que, por mais mudanças que a esposa atravesse em sua passagem pela vida, sua posição junto dela não será ameaçada. Os homens tendem a sentir-se inseguros quanto aos seus próprios sentimentos. É mais fácil para ele dar o dinheiro, o corpo, o conselho, mas quando tem de dar o coração, fica aterrorizado. O que você fará se eu precisar de você? Ele pensa. Se resolver me abrir, o que sairá do meu coração? Ele se pergunta.
De repente, até o homem mais forte treme quando sabe que passou de fase do desejo para a da necessidade. Desejar é seguro, necessitar é vulnerável. Ele sente que o seu coração está na mão da mulher, mas teme que essa mão se torne um punho de ferro que irá esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Eu imagino que você também já deve ter passado por essa situação, em que havia ali um medo em se abrir porque você não sabia qual seria a reação do outro. Então, nesse momento, uma atitude de se pôr no lugar do outro para compreender o que se passa na cabeça, porque aquela atitude está sendo frequente no relacionamento, pode ser uma coisa que possa vir a resolver. Se o próprio Deus teve de perguntar ao homem: onde estás? Você certamente perceberá que toda a nossa sociedade, desde os filhos sem pai até as mulheres sem marido, está fazendo a mesma pergunta com razão. Adão se escondeu ao sentir-se ameaçado, e os homens continuam escondendo-se hoje. Alguns se escondem por trás de uma atitude machista, que indica indiferença e que não estão realmente participando. Eles passam a vida agindo como meninos, brincando com brinquedos que sobraram da infância, esportes, contratos de emprego, carros, jogos, etc. Esses são os brinquedos ressuscitados da nossa infância. Compreenda, porém, que os brinquedos nem sempre indicam infantilidade. É o homem evitando as águas desconhecidas da honestidade emocional. É o esconder-se por insegurança, que poderia ser curada por uma dose forte de confiança. Alguns homens se escondem atrás do trabalho. Eles perseguem as mulheres como um passatempo, em vez de arriscar-se com um compromisso. Temem levar a relação muito a sério. O amor não é um monólogo, é um diálogo. Um diálogo que ocorre entre duas pessoas que não sabem qual será a reação do outro. Se tivesse de enfrentar outro homem, entraria em casa perfeitamente controlado, mas ali está ele, indo para casa e temendo contar à esposa que fez isto ou aquilo. Não é o tamanho dela que o torna vulnerável, é a sua importância para ele. É esta incerteza que impede o homem de falar muito de si a chegar demais. Um beijo inesperado, uma dança alegre, o desconhecido pode emocionar, mas o que acontecerá se ele beijar uma face que se vira para o outro lado ou dançar como uma parceira que de repente se recusa rigidamente a responder? A incerteza do futuro amedronta tanto o homem quanto um pitbull amedronta um gato. Creio que seja uma dica que o autor está deixando para que seja uma forma da gente agir diferente. No meio de um momento em que ele não consegue se abrir, que ele está dando um passo para trás, de repente você pode agir de forma espontânea e abraçá-lo, beijá-lo, cantar perto dele. Essa quebra de gelo pode deixar as coisas mais tranquilas. Se ele não estivesse amando, não teria necessidade de ficar intimidado. No entanto, quanto mais ama e mais necessita da mulher, tanto mais inseguro se torna. Aqui a gente entra no terceiro ponto. A postura da mulher é o que leva ele a se abrir. Mulher, como você tem agido quando o homem está recluso? Você o critica, você começa a questioná-lo, dizendo: você não faz isso, não faz aquilo. Eu já fiz isso e eu sei o que eu paguei por isso. No momento em que me vi fazendo isso, não pela primeira vez, nem pela segunda, mas novamente eu entendi que precisava mudar. A dama está cansada de lidar com homens fechados numa armadura protetora. Quer tocar o seu coração, sua necessidade e até seu medo. Se não consegue isso, fica fazendo perguntas. Perguntas que enlouquecem os homens, tais como: você me ama? Me ama de verdade? E você poderia acrescentar outras perguntas, né? Um homem olha para uma mulher boquiaberto como uma criança. Ela é linda, como um quadro no museu, mas está cercada por paredes de vidro, impedindo que a toque. Este vidro é a personalidade feminina. As mudanças de disposição, os mecanismos de defesa são usados para defendê-la de um mundo que nem sempre é justo, nem expressa aceitação. Tentar abrir o coração de um homem é uma tarefa desafiadora. Ele quase sempre lhe oferece coisas
em substituição ao coração, pois é mais fácil para ele dar de seus recursos do que dar-se a si mesmo. Essas imitações têm o propósito de apaziguá-la e transmitir afeição sem pôr em perigo o verdadeiro tesouro do seu relacionamento, seu coração. A maioria dos homens não associa a doar do corpo ao doar do coração, mas as mulheres tendem a fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A mulher quase sempre oferece o corpo só quando está pronta para oferecer o coração. A doação do seu corpo é um símbolo do seu compromisso com o parceiro. Significa que está amando. Por que então que o autor colocou aqui quase sempre? Porque, mais uma vez, não vamos generalizar, não são todas as mulheres. Existem mulheres que elas estão com a polaridade invertida. Então elas acabam agindo como os homens agem, doando o corpo ao invés do coração. A mulher virtuosa se valoriza demais para ser passada de homem em homem. Seu corpo só chega ao altar do amor quando existe um sentimento seguro de afeto. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a mulher virtuosa, eu vou deixar no card para você um vídeo que nós já falamos sobre por que se fala tanto da mulher virtuosa. Ela só se entregará fisicamente quando estiver pronta para dar-se espiritualmente. Sempre que oferece o corpo, é uma indicação de que o seu coração está por perto. É verdade, seu coração jaz trêmulo sobre o altar. Seu corpo é apenas um aviso de que seus sentimentos são sérios. Indicam sua intenção de continuar o relacionamento. Isto é paixão pura, é o amor verdadeiro. Não pode ser exigido nem comprado, só aparece quando a mulher o entrega livremente, em seus próprios termos. Ou seja, termos podemos traduzir também como castidade no namoro e entrega no altar. Depois do altar, vem os benefícios do matrimônio. Quando a mulher virtuosa entrega seu corpo, está entregando também seu coração e sua alma. Que tesouro a contemplar! É trágico saber que mulheres se afundaram no abismo da lascívia sem amor. Essas mulheres são geralmente vítimas de uma educação doentia e de experiências traumáticas que as deixaram feridas com baixa autoestima. Elas não se dão valor e entregam o corpo a quem quer que peça. Outras usam o corpo por pensarem que essa é a única maneira de ganhar um homem. Acham que seu corpo é a única coisa que possuem para negociar no jogo do amor. Mas o amor não é um jogo, nem pode ser negociado. Quando a mulher se entrega fácil demais, ela perde o valor aos olhos masculinos. Se ela não se valoriza, por que eles deveriam fazê-lo? Quando, porém, a mulher sabe que seu corpo e seu coração são duas joias na mesma coroa, ela só dará essa coroa a um homem digno dela. Mas, mais uma vez, como o autor explicou, não é sobre jogos, é sobre realmente guardar o coração e o corpo num estilo de vida de castidade para o casamento. Por esse motivo, eu vou deixar para você também aqui no card o outro vídeo que eu gravei, que diz sobre a diferença entre paixão e amor e o que é que faz o amor durar mesmo depois do casamento. Mas como prometido, nós vamos falar agora sobre o filme Casablanca, de 1942. Esse filme fala sobre Eric Blaine. Ele é o próprio retrato do homem que se protege após uma desilusão amorosa. Ele guarda o coração, as 7 chaves, até que a mulher do passado reaparece, trazendo à tona todo o conflito entre amar e se sentir seguro para isso. O filme inteiro é sobre escolhas emocionais em meio à dor, orgulho e medo de vulnerabilidade. Esse filme clássico é sim e pode ilustrar com clareza muito do que nós abordamos nesse vídeo, especialmente sobre segurança emocional masculina, vulnerabilidade, confiança e amor sacrificial. Rick é a perfeita personificação do homem emocionalmente fechado. Ele se apresenta como cínico, sarcástico e indiferente à política ou ao amor. Essa postura é uma armadura emocional para esconder a profunda dor da traição que sente após Ilsa tê-lo deixado em Paris. Rick apresenta o homem que, por ter confiado e sido ferido, fecha o coração, torna-se distante e se esconde atrás de atitudes duras e do silêncio.
Quando Isa reaparece em Casablanca, Rick é tomado por sentimentos contraditórios, mágoa profunda e desconfiança total. Ele evita o confronto direto com ela, refugia-se no álcool e nas lembranças do passado. O homem que ama, mas teme ser ferido novamente, prefere manter distância. A presença da mulher que ele amou o desestabiliza completamente, mostrando que o amor pode ser um ponto de grande vulnerabilidade. Esse vídeo falou sobre como o amor verdadeiro gasta recursos emocionais e exige renúncia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a chegar em alguma compreensão sobre a sua vida.